Débora receba todos os cumprimentos e transmita a todos que estiverem envolvidos nesse trabalho. E acho que a mesa de hoje é uma mesa extremamente importante que se concatena com esse agradecimento, né, aos gestores públicos, que tanto fazem não apenas pela administração pública, mas pelo desenvolvimento brasileiro. Eu queria iniciar dizendo como que o tema dos serviços públicos foi parar na INDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir da reforma em 2018 pela Lei 13.655. Bom, o diagnóstico é que a segurança jurídica é algo extremamente relevante, não apenas para a vida empresarial privada, mas é algo imprescindível também para as relações envolvendo o poder público. 4 valores são fundantes nas relações administrativas: a previsibilidade, o que vai pressupor um conhecimento de normas, a publicidade, disponibilidade de informações; o consequencialismo, no sentido de que a gestão pública impacta vidas humanas, a gestão pública impacta orçamento, a gestão pública impacta o desenvolvimento brasileiro. E é necessário estimarmos como decisões irão impactar essa vida real, para o bem, para o mal, não no sentido de reprimir, mas no sentido de avaliar e desejar que impacte cada vez mais. Também a estabilidade das relações jurídicas e a qualidade das decisões administrativas. Então, a reforma da LINDB integra por esses 4 valores. Eu não preciso nem dizer o quanto que os gestores públicos estão inseridos em cada uma dessas frentes. Sem gestores públicos bem qualificados, capacitados e com conforto decisório, não há qualidade de decisão administrativa. Sem servidores, agentes públicos que tenham uma expertise técnica, que estejam amparados e tutelados pelo direito, não há estabilidade das relações, não há impacto na melhor gestão pública. E tampouco nós vamos ter a previsibilidade no caso em que os gestores simplesmente se tornam reféns de entendimentos jurisprudenciais controladores. Eles têm que ter autonomia decisória. Então, parece um pouco estranho, né, o artigo 28 da LINDB ter entrado nesse contexto de segurança jurídica, mas faz todo sentido quando a gente vai pensar exatamente na sua fala inicial, Débora. Errar é humano, né? E a administração pública se fale de seres humanos. É uma característica de qualquer administração pública. Portanto, o erro é inerente à administração pública. E aí, um outro jargão, né? Errando que se aprende. É verdade, é errando que se aprende. Então, o erro tem que ser incentivado? Sim. O erro tem que ser incentivado e valorizado. É claro que nós não estamos aqui lidando com o dolo, né? Ou o erro grosseiro, que é justamente o que o artigo 28 da LINDB estabelece como hipóteses de responsabilização pessoal do gestor. Mas tudo mais, todos os demais erros honestos, são muito bem-vindos. E é isso que faz com que a administração pública avance e crie aprendizado institucional. Bom, é claro que também a LINDB corrige uma injustiça de gestão pública. Então, se nós olharmos o Código Civil, nós vamos verificar que várias carreiras jurídicas têm a sua tutela. Então, apenas o caso de dolo ou fraude, aí não tem nem grosseiro, que é ainda mais contestível, né? Em caso de dolo ou fraude, haverá responsabilização de magistrados, responsabilização de membros do Ministério Público, e no caso de gestores públicos, eles de fato não tinham essa salvaguarda. Não tendo essa salvaguarda, nós conhecemos os efeitos colaterais. O apagão das canetas, que por mais que se tenha um debate hoje muito em voga a respeito de saber se é real ou se não é real, eu sempre digo que é uma percepção subjetiva. Enquanto houver gestores públicos dizendo que sentem medo de decidir, o apagão das canetas é absolutamente real. E, para isso, também uma questão colateral de atração de bons quadros para a administração pública. Na medida em que nós não lidamos, né, não fornecemos um espaço decisório adequado, e qualquer erro, ainda que bem intencionado, um erro honesto, um erro fundamentado, gere uma responsabilização pessoal, o sinal é invertido. Estamos afastando bons quadros para que entrem na administração pública e cumpram com esse trabalho fundamental do interesse público.
Então, seriam essas minhas brevíssimas palavras iniciais. Já cumprimentando a todos. Eu tenho certeza que irei aprender muito com essa discussão. Obrigada. Legal, doutora Juliana. Passo a palavra agora para o Carlos. Vou chamar de Nitão, pode ser? E ele já vem aí com um fundo todo a caráter, né, dos Vingadores. Então, fica à vontade. Boa tarde, né, Débora? Boa tarde, Juliana. A partir de agora eu vou chamá-la de Ju, né, carinhosamente, porque tem meu respeito, tem minha admiração e contribui bastante com o debate sobre o direito público, né, porque a LINDB, ela retrata essa perspectiva do direito público. Então, em nome de vocês duas, né, eu deixo aqui um forte abraço para todos e todas que estão nos acompanhando aqui na transmissão e, em nome de Débora, parabenizo a organização do evento. A forma, né, com que nós fomos recebidos, né, a forma com que esse evento vem acontecendo desde o início da semana, a energia, né, que ele proporciona, essa sinergia. Né? Então, vocês estão de parabéns, porque é um evento que efetivamente está no calendário das contratações públicas. Então, não se pode mais falar em eventos sobre capacitações públicas sem que faça uma referência expressa e imediata ao ciclo de vocês aqui do Ministério. Então, parabéns pelo evento, espero que ele tenha vida longa, né? Então, vida longa, que é o nosso ciclo, e que ele consiga produzir bons frutos. E sobre a LINDB, inicialmente, eu queria aqui destacar um ponto que talvez possa ser que passe despercebido, Ju. Eu vinha refletindo sobre ele há pouco tempo, quando eu escrevi um artigo, né, no grupo de pesquisa do professor Rafael Oliveira, lá do Rio de Janeiro. E se você pegar a ementa da 13655, né, que trouxe as alterações para a LINDB, como você começou apresentando na sua fala, você vai ver que lá está escrita a palavra inovação. E aí alguém pode falar assim, tá, mas a ementa, ela não tem imposição normativa, né? Ela não tem força normativa, né? Ela não regula condutas, ela não orienta comportamentos. Mas a ementa, ela precisa ter uma relação direta com a ideia central da norma. Né? E a 13655, ela diz, né, que são normas para, né, interpretação, inovação e aplicação das normas de direito público. E por que é que eu destaquei a palavra inovar? Porque quando se fala em inovação, é quase que imediata a seguinte reflexão: inovar existe assumir riscos. Para, para que você não tem como inovar sem assumir riscos. E assumir riscos traz a possibilidade natural do erro. Ora, errar é um atributo inerente à condição humana. Não se pode falar em nada que se faça sem que o erro possa vir a ser considerado numa perspectiva natural. E quando a gente fala o erro numa perspectiva natural, nós estamos aqui tratando do erro que foi muito bem adjetivado pela Sociedade Brasileira de Direito Público, né, na qual a professora Juliana faz parte. Nós estamos falando aqui do erro honesto. Então, essa é uma premissa que a gente precisa deixar muito clara. Né? Nós estamos partindo do pressuposto de que é o erro honesto. E quando se fala em erro honesto, a gente não pode deixar de considerar o elemento subjetivo que vai orientar a conduta. Então, o artigo 28, que traz o conceito, né, que apresenta a ideia de erro grosseiro, e o qualifica ao lado do dolo como sendo situações que geram a responsabilidade pessoal do agente, ele tem que ser visto como uma cláusula geral para investigação da culpabilidade. Né? Não se pode pegar o artigo 28 e, a partir dele, criar enunciados abstratos para configurar, né, aquela conduta como sendo erro, grosseiro ou não. Não vou avançar sobre esse ponto, porque a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais
para frente. Mas eu penso que a gente precisa olhar para o artigo 28 dessa forma, como sendo uma cláusula geral para investigação da culpabilidade, né? Porque a culpa é o elemento subjetivo da conduta. E aí você vai ter condições de aferir se aquele erro ele é um erro honesto, é um erro justificável, né? Ou se efetivamente foi uma conduta resultado de um dolo. Então, por isso que e aí você volta para o elemento inovação, né? E aí você fala inovação, você fala riscos, e o que é que você identifica no sistema de controle? Você identifica que há uma intolerância institucional quanto à admissibilidade ou não do erro, né? Então, há, na minha perspectiva de visualizar o sistema, uma inversão de valores. E aí você entra naquela ideia de desincentivar, né? Você afasta o bom gestor, você afasta o servidor público qualificado, capacitado, comprometido, daquela posição de gestão, da posição de fiscal do contrato, da posição de ordenador de despesa. Por quê? Porque ele olha para o sistema e, ao invés de ser acolhido, ele é recebido com olhares enviesados, né? Então, nós temos uma inversão dos valores no que diz respeito à boa-fé. E sobre a LINDB, de um modo geral, eu gosto de destacar o artigo 20, porque no artigo 20 me parece que ele traz critérios para a estruturação da decisão administrativa. A LINDB, ela exige um ônus argumentativo, e quando a gente fala de ônus argumentativo, não é apenas na decisão administrativa, aqui no sentido, a decisão que Débora toma, por exemplo, ou a que eu tomo enquanto chefe de uma procuradoria, ou a que Juliana toma enquanto coordenadora do departamento, não é, que ela está à frente, é também a decisão judicial e é também a decisão controladora. Então, esse ônus de argumentação, ele é importante porque é a partir dele que você demonstra, né, os elementos que orbitam ali em torno daquela decisão. Então, inicialmente eram apenas esses pontos que eu queria ponderar, e só queria finalizar essa fala dizendo que a gente precisa voltar lá para os livros. Na minha época, Ju, era direito romano, não sei na sua época, mas na minha época era direito romano. A gente estudava direito romano, depois passou para a história do direito. E lá no direito romano a gente aprende assim, né? Dá-me os fatos que te dão o direito. Né? E por que nós esquecemos de analisar os fatos? É um brocado latino muito antigo e muito sábio, né? O direito nasce a partir dos fatos. Então, a gente precisa olhar para o processo de tomada de decisão a partir da contextualização dos fatos que estão ali envolvidos. É a ideia de calor, temperatura e pressão, com a qual eu venho já conversando há algum tempo. Muito bom. Então, é exatamente isso que os gestores sentem, né? Na verdade, a gente tem muita força de vontade, mas vai fazendo, entregando, mas fica aquele medo ali, né? De dar alguma coisa errada e você ser punido. Então, as pessoas, é um debate que eu acho interessantíssimo, e ele precisa ser feito, né, porque muitos acham que, mas precisa estar ciente o gestor público, que ele precisa seguir as leis, que ele precisa seguir as normas, os fluxos e etc. Nós estamos cientes. E por outro lado, a gente vem com essa discussão mais humana, né, que vocês estão trazendo aqui, que tem erros que realmente eles não têm o dolo, eles não têm a intenção, né? E que precisam ser melhor explicados, e a gente precisa ter aí base para poder se defender nesse sentido, porque senão a gente não consegue sair do lugar, né? A gente não pode ser efetivamente dominado pelo medo. E aí, com base nisso, e também para trazer essa discussão mais assim, para o nosso dia a dia, o que eu fiz? A gente fez uma entrevista, tá, com um pregoeiro, que é um gestor da área de licitações, um fiscal de contrato, que inclusive no painel anterior, né, estava se falando dele, uma gestora de unidade demandante, e eu também vou colocar algumas questões aqui para engrandecer o debate, como autoridade licitante e ordenadora de despesas, ok?
Eu acho, sim, essa dinâmica vai ser super interessante, porque quem está aí do outro lado vai se sentir representado com as falas dessas pessoas. E a outra coisa também que é interessante é que, tirando a autoridade máxima, que é aquela que autoriza as despesas, a gente conseguiu, então, pegar um ator de cada etapa do processo de contratação pública, né? Desde o planejamento, da seleção do fornecedor, da fiscalização efetiva do objeto e da ordenação de despesa. Então, vai ser muito bacana, a gente vai ter aí uma visão de forma geral e quem está nos ouvindo, eu acredito muito que vai se sentir representado. Então, eu vou pedir aí auxílio para a Márcia, para a gente colocar a primeira parte dessa entrevista. Nós fizemos, na verdade, 3 perguntas. E antes de você soltar, Marcinho, são 3 perguntinhas para vocês acompanharem conosco. O que mais te motiva na gestão pública? O que mais te aflige no dia a dia de trabalho? E se você acredita que o medo de ser punido pelos órgãos de controle impacta no seu dia a dia de trabalho, ok? Pode soltar, Márcia. Olá, sejam bem-vindos a mais um ciclo de capacitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu me chamo Eduardo Rosa, sou servidor deste renomado órgão desde o ano de 2010 e desde então lotado na coordenação de licitações e contratos. Atuo na qualidade de pregoeiro, agente de contratação, membro de comissão de licitação e equipe de apoio. O que motiva na gestão pública, assim, que mais me motiva, particularmente na minha especialidade, é o desafio em busca do conhecimento dinâmico. Todo procedimento licitatório, ainda que seja de um objeto comum e repetitivo anualmente, tem as suas peculiaridades. Ou seja, uma licitação nunca será igual a outra e os procedimentos adotados sempre deverão se adequar àquelas peculiaridades. Essa dinâmica exige um estudo contínuo, capacitação constante, pesquisas diversas e frequência de atuação. Dessa forma, a ampliação do conhecimento e a atualização, na minha visão, é muito legal, pois tira a gente da caixinha, né? Saímos de dentro de uma atividade que é extremamente burocrática. Olá a todos, meu nome é Felipe Marques, sou servidor do Ministério da Justiça. Hoje estou lotado na divisão de serviços gerais, que está dentro da Coordenação Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais, como fiscal e gestor de contratos há um pouco mais de 3 anos, desde 2019. Desde então, desempenhando essa função. O que será que me motiva na gestão pública relacionado à fiscalização de contrato? Além de o fato de ser uma atividade que me ajuda a aprender todos os dias, que para mim é muito importante, também poder ver o nosso trabalho, apoiar a consecução de projetos e política pública, por exemplo, os nossos clientes internos, mesmo que de forma silenciosa ou de forma anônima, né, mas ajudando aos nossos clientes com um bom trabalho é algo que me motiva bastante. Meu nome é Sandra Vidal, sou coordenadora geral de Gestão Documental e Serviços Gerais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atuo como unidade demandante nas licitações e faço gestão de contratos administrativos da área meio. A gente sabe que atuar na área técnica de licitações e contratos não é uma tarefa fácil e acaba que, diante de tantas responsabilidades, não se torna tão atrativo. O que me motiva a permanecer nessa área é a certeza de que o trabalho desempenhado está dentro da minha alçada de conhecimento e, ao mesmo tempo, exige que eu seja cada dia melhor. Em resumo, é uma atividade muito desafiadora. Eu queria agradecer aí, né, a presença desses 3 servidores do Ministério da Justiça, que são bastante conhecidos aqui internamente, bastante queridos, eficientes, e agradecer aí a colaboração com esse nosso painel. Então, do meu ponto de vista, eu realmente concordo com os meus colegas, né, que o que mais me motiva é o desafio diário que a gestão proporciona.
É aquele dia a dia, é você, eu particularmente, eu sou uma solucionadora de problemas nata, né? E a gestão pública tem muito problema para resolver, então estou indo bem aqui. Eu confesso que é um trabalho viciante, né, ser gestora. Tal como o Nitão citou no seu artigo, um artigo que ele me mandou e eu tive a oportunidade de ler. Eu até indico Belchior, a Lindbe e a ilusão da completude da norma jurídica. Ele faz ali uma comparação, né, com a música do Belchior, Alucinação, e lá tem uma frase que define isso que eu coloquei para vocês agora. Minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou um pouco workaholic, eu tenho até que me tratar disso, mas realmente define, inclusive, a motivação de todos os meus colegas e a minha também. E aí eu gostaria de ouvir vocês sobre a motivação que todos apresentaram, né? E se vocês conseguiram ali identificar o perfil, o nosso perfil, e se esse perfil, ele pode ser aí considerado o perfil do homem médio, que é aquele trazido na interpretação do conceito do erro grosseiro. Juliana. Muito obrigada, Débora. Também excelente referência ao escrito do Nitão, né? Nosso artigo de leitura obrigatória. Eu queria, antes de qualquer coisa, parabenizar pelo formato da dinâmica. Então, dar voz aos gestores, ouvi-los em primeira mão, torna tudo muito mais dinâmico, muito mais prático, muito mais real e com voz dos gestores, né? Então, parabéns demais. Eu já falei isso antes, eu reforço publicamente. A criatividade, o ineditismo, algo que tem que ser reproduzido em muitos outros eventos. Parabéns. Agora, com relação às motivações, bom, aqui fala uma acadêmica, né, a respeito do assunto, e motivação a gente lê claramente como incentivo, né? Então, o sistema americano tem uma linha bem interessante de estudo que corresponde ao que motiva os burocratas, né? Eles tendem a fazer pesquisas nesse sentido justamente para evidenciar uma análise comportamental e, com base nisso, traçar melhores regras, políticas de carreira, elementos de responsabilização e assim por diante. Então, nosso tema aqui hoje de fundo é o controle da administração pública. É importante sabermos o que motiva os gestores públicos e quais são os incentivos. E aí eu vou fazer esse paralelo com o controle. Então, acho que o primeiro ponto importante na fala do Eduardo, que é o seguinte, né? Ele diz, nenhuma licitação é igual a outra, isso é legal. Colocando os termos técnicos, o que ele está falando claramente é que não cabe a uniformização na gestão pública. Eventualmente, os órgãos de controle, e aqui eu não estou fazendo uma referência expressa ao Tribunal de Contas da União, ou ao Tribunal de Contas, mas também Judiciário, Ministério Público, qualquer órgão de controle, inclusive interno, a proposta de uniformização talvez não seja bem-vinda, talvez seja um desincentivo. O legal, bacana que o Eduardo diz, é essa pluralidade, essa diversidade, saber que nenhum caso é igual ao outro, e que bom que dá para trabalhar nessa perspectiva individualizada. Então, também no sistema norte-americano tem uma linha de pesquisa muito avançada sobre Street Level Bureaucracy, ou seja, agentes públicos em nível de rua, e basicamente o que eles dizem é que quando se tem muito trabalho, baixos recursos e poucas pessoas, os gestores públicos se veem compelidos a uniformizar o trabalho, deixar de lado toda a beleza do que torna cada caso singular e trabalhar como se fosse uma unidade para dar conta do trabalho. Isso é uma questão de necessidade, mas não incentivo. Do mesmo modo que decisões controladoras que tentam colocar a decisão administrativa em fórmulas pré-concebidas dentro de formatos muito fixos é um desincentivo. E aí a gente pode dizer que há um impacto real na gestão pública, certo? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante que foi colocado. E a gente pensar que a uniformidade de regime, uniformidade decisória, talvez não seja bem-vinda quanto incentivo para o gestor público. Também, outra coisa que chama atenção isso teve presente em todas as falas, tá? Tanto do Eduardo, do Felipe e da Sandra, a necessidade de estarem
constantemente em estudo e capacitação. Então, o gestor público, especialmente o servidor de carreira, não é um concurseiro que faz o concurso, depois se acomoda na cadeira e é assim. Para ele continuar atuando na área, ele vai ter que estudar. Então, acho que isso é um ponto interessante, né? Porque, eventualmente, a gente pensa que há uma assimetria informacional entre controlador e gestor público, de modo que o controlador detém mais conhecimento técnico do que o gestor. Será que isso é real? Nós temos aqui a declaração de 3 pessoas que estão na lida diária com licitações e contratos, quer dizer, tem uma expertise por osmose, por estar lidando com isso a todo tempo, e eles dizem, o que me motiva é estudar, é me capacitar, e são capacitados. O que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos ter presunção de incapacidade do gestor ou de uma maior capacidade do controlador. A presunção é essa, da legitimidade, da veracidade do que eles atuam, como a gente bem conhece. Mas a gente tem que, obviamente, entender que, no final do dia, estamos lidando com pessoas que não apenas estão numa posição, no cargo que lhes confere competência decisória, portanto, que elas decidem tem um peso e deve ser respeitado, mas também é fruto de capacitação e de estudos técnicos, tá? Por fim, eu acho que esse é um outro ponto super importante, e parece que eles estão se capacitando para decidir. Eles veem graça em decidir. Eles se motivam em decidir. E aí ficou muito claro isso também na fala do Felipe, né? Que a grande motivação dele é ver o pouco que ele faz concretizando em políticas públicas e contratos. Ele se vê parte dessa cadeia de função administrativa. Então, aqui também é um ponto para a gente pensar qual é o momento e qual o lugar do controle, porque parece que o controle não pode entrar a tal ponto de retirar, subtrair essa capacidade do gestor. Ou seja, quem vai decidir no final do dia é o controlador, ou o controlador vai dar um entendimento tal que o gestor vai simplesmente fazer uma atividade mecânica. E a atividade mecânica, o carimbar, não exige intelecto. Então, para que a capacitação? Portanto, 3 reflexões fundamentais para nós. One size fits all. Uniformização não é a realidade da gestão pública e também não deve ser. Segundo, sem presunção de incapacidade dos servidores, especialmente quando diante do controlador. E terceiro ponto importante, respeito a regras de competência. Gestores estão na posição correta, no cargo, com capacidade decisória, eles têm que decidir, eles decidem por último. O controlador pode controlar elementos, claro, formais, de tomada dessa decisão, mas não a decisão em si, porque, do contrário, o elo não se fecha. Então, agora é com você. Então, Eduardo, Felipe e Sandra, obrigado primeiro a vocês pela participação. E aí eu destaquei uma palavra que cada um de vocês trouxe, né? O Eduardo falou de dinâmica do conhecimento, né? O Felipe traz a questão de aprendizados novos, e a Sandra, ela traz a ideia de desafios. Naturalmente, todos os três, se a gente dissesse isso foi combinado, né, certamente que a gente sabe que não foi, né, mas todos eles três passaram por pontos muito semelhantes, que eram desafios, conhecimentos e capacitação. E quando você escuta, né, servidores públicos apresentando uma narrativa nesse sentido, já deixa um primeiro ponto muito claro, né? A preocupação que todos têm com a qualidade e com aquilo que se faz em benefício da sociedade brasileira. Porque o que nós costumamos ver são pedras na vitrine do serviço público, e quando você escuta servidores dizendo assim, olha, o que me motiva é o desafio, o que me motiva é a possibilidade de ter novos aprendizados, o que me motiva é a possibilidade de estar participando em capacitações como essa. E aí você poderia perguntar,
né? E talvez eles estejam falando assim, a minha motivação é estar capacitado para que eu possa fazer o meu trabalho com a melhor qualidade e excelência possível, para que, portanto, em razão disso, eu consiga ter excelentes contratações, porque as contratações via terceirização, elas são também para a sociedade, porque nós recebemos a sociedade dos nossos edifícios. Então, nós precisamos ter uma limpeza de qualidade, nós precisamos ter uma vigilância de qualidade e nós precisamos ter tantos outros serviços de qualidade. Então, a leitura que eu posso talvez fazer no sentido contrário daquilo que eles apresentaram, assim, implicitamente, eu faria essa leitura. Olha que bacana, eles querem se capacitar porque eles querem dar o melhor deles para a sociedade. Para todos os dias eles chegarem no ministério e falar, caramba, hoje, né, como o Gil gosta de falar, no fim do dia, hoje eu entreguei aqui uma nova contratação para a administração, nós vencemos desafios porque tivemos várias impugnações, tivemos questões técnicas, mas eu me senti seguro porque eu estava capacitado e por estar capacitado eu consegui tomar as decisões, né, que entregaram o que nós, né, podemos entregar de melhor. Então, essa é uma primeira leitura. Sobre a questão do homem médio que você colocou, Débora, e aí eu sempre que falo no homem médio, eu me lembro do estudo, não é, que a professora Juliana participou, né, o Observatório do TCU, que é um grupo de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, foi um estudo belíssimo, que fez uma análise sobre o erro grosseiro, fez uma análise sobre... e teve várias conclusões, né, e dentre essas conclusões, falava-se sobre a ideia do homem médio. E eu deixo aqui, pessoal, a sugestão de leitura. Não deixem de ler esse estudo que a Fundação Getúlio Vargas ela elaborou ano passado, porque vocês vão ter muitos elementos para auxiliá-los no dia a dia de vocês. E quando fala do homem médio, entra naquele ponto que Ju falou, assim, você não pode, né, presumir que o controlador está numa posição melhor do que o gestor, você não pode fazer qualquer tipo de presunção nesse sentido. Mas a minha grande inquietação com o gestor médio, né, homem médio, gestor médio, eu poderia responder, Débora, com uma pergunta, falar assim, atravessar a rua sem olhar para os dois lados, é um erro grosseiro? Se você responder de imediato, você vai dizer que sim. E aí eu começaria a lhe perguntar aqui, tá, tudo bem, mas você mora em qual cidade? Ah, eu moro em Brasília, eu moro em Campina Grande, eu moro em São Paulo, meus pais moram em Piancó, minha amiga mora em outra cidade. E aí você vai diminuindo a extensão territorial da cidade, você reduz, por consequência natural, a quantidade de pessoas que habitam naquela cidade, você reduz a quantidade de veículos que circulam naquela cidade e você chega a condições de vida que são totalmente distintas em ambientes distintos. E eu não tenho como dizer que é um erro grosseiro atravessar a rua sem olhar para os dois lados, porque em São Paulo é uma realidade, em Brasília é uma outra realidade, em João Pessoa é uma outra realidade, em Piancó é uma outra realidade, em Emas é uma outra realidade, em Buenos Aires, aqui em Pernambuco, é uma outra realidade. E é esse o problema da ideia do homem médio. É essa abstrativização de um conceito que você vai, a partir daí, começar a pegar condutas e encaixá-las lá dentro. Falar, olha, não, mas isso aqui é erro grosseiro. Por quê? Isso porque não se esperava isso do homem médio. Tá, mas qual é um homem médio? O homem médio precisa ser... Ele pode ser um elemento orientador, porque o que está por trás da ideia de homem médio é cuidado, é prudência, é zelo. Bacana. Mas o homem médio, ele precisa também ser observado na perspectiva da sua formação individual, e ele precisa ser identificado na perspectiva do ambiente onde ele está inserido. As condições materiais que ele tem para tomar decisões. A estrutura e o aparato técnico que ele tem para lhe auxiliar a analisar determinado histórico de dados para poder decidir se, na licitação do ano que vem, eu vou comprar 10 mil, 5 mil ou 30 mil novos garrafões de água mineral. Se eu não tenho elementos que me auxiliem na análise desses dados, eu trabalho, Débora, só com planilha de Excel,
né, numa pequena prefeitura na cidade do interior, e a Juliana trabalha com os programas de computadores mais avançados do mundo, eu não tenho como dizer que um erro cometido por Ju e um erro cometido por aquele servidor lá no interior da Paraíba, eles têm um mesmo resultado. Né? Então, essa ideia o problema do homem médio é exatamente essa abstrativização, porque você foge do dia a dia, né? Você foge do mundo, você foge da realidade, você foge de onde as coisas efetivamente acontecem. Então, eu sei que o nosso tempo é limitado, a gente se empolga, começa a falar, não quer parar de falar, mas eu sei que eu preciso parar de falar para lhe devolver a palavra, e estou fazendo isso com muita alegria. Obrigada, Nitão. Assim, perfeitas colocações, né? Eu particularmente acho que nós 4 somos aí acima do homem e mulher média. Então, mesmo assim, somos passíveis de erros, inclusive diariamente, tá? E isso é que preocupa, por isso que eu provoquei isso, esse questionamento a vocês. Márcia, você pode colocar, por favor, a segunda pergunta, o que mais te aflige no dia a dia do trabalho? Realmente, atuar na área técnica de licitações e contratos não é uma tarefa fácil e as responsabilidades são das mais diversas, de modo que um erro grave pode inclusive recair sobre o patrimônio do agente causador. Já o que mais me aflige no dia a dia de trabalho, sem sombra de dúvidas, é o medo de errar. Se houver um erro que não seja passível de correção, no mínimo, perdemos a licitação, anulando-a e podendo acarretar a abertura de procedimento administrativo para verificação de responsabilidade de quem deu causa, né? Sabemos que um procedimento licitatório tem basicamente 2 fases. Uma é a interna e a outra é a externa, que é a sequência de atos que ocorrem após a publicação do edital até a seleção da proposta mais vantajosa, a habilitação e a adjudicação, sendo que esta fase externa é de competência exclusiva do pregoeiro e sua equipe. Dessa forma, o pregoeiro ou agente de contratação carrega o peso nas tomadas de decisões. E, diferente do que ocorre na fase interna, alguns procedimentos decisivos devem ser realizados de forma quase que imediata no âmbito da sessão pública. Então, tem que ser papum, né? E, assim, ainda que o edital, na verdade, ele traz as cláusulas gerais do procedimento que devem ser seguidos. Mas é impossível descrever as inúmeras hipóteses de acontecimentos específicos no andamento da sessão. Dessa forma, eu entendo que o que mais aflige um pregoeiro ou agente de contratação é a responsabilidade de não errar, que ele carrega em seus ombros, né? Principalmente no âmbito da fase externa, como eu disse aí, né? Sob pena de lesar todo o processo de contratação e de ser responsabilizado por isso, né? Para ser pregoeiro, eu entendo, né? Eu costumo dizer que tem que estar com os exames cardíacos e o marca-passo em dia, né? Por vezes é como diria o Galvão Bueno, é teste para cardíaco, amigo. Claro que temos aflições, temos nossos receios, e um deles, para mim, é possivelmente não ter informações suficientes para boas tomadas de decisão. Isso é algo que me aflige. É claro que a gente não conhece tudo, não sabe tudo, e temos que tomar decisões rápidas, em momentos distintos, todos os dias. Então, ter esse sentimento de às vezes não ter informações, conhecimento e experiência suficiente é algo que me aflige. E é claro que isso acaba sendo a causa para uma consequência maior, que uma possível contestação ou observação de órgãos de controle, por exemplo. O que mais me aflige é o peso das decisões que preciso tomar diante de situações que competem somente ao gestor. Como, por exemplo, decidir pela rescisão de um contrato essencial para a administração e tendo como consequência a autorização de uma contratação emergencial. Neste caso, o que seria menos oneroso para a administração? Vou deixar essa questão sem resposta para que vocês reflitam. Outro ponto temerário é o nível de conhecimento sobre a matéria pelos servidores que atuam nas corregedorias, os quais são responsáveis pelo julgamento do que é certo e errado,
por vezes sem qualquer experiência prática na área de licitações e contratos. Ora, se no tribunal, que tem magistrados e especialistas na temática, ainda há divergência de entendimento, imagine a dificuldade do servidor que atua na corregedoria sem o devido conhecimento da matéria. Imagine ainda a fragilidade da autoridade que responderá a um processo instruído por um servidor que não tem noção do que é o dia a dia de um gestor público. Muitos dilemas, né? Deixa eu complementar, né? Colocando também aí o que me aflige. Tem 2 pontos específicos, eu concordo com eles. Um dos meus maiores medos é de errar e ser punida, tá? Esse é o primeiro. Mas eu vou acrescentar um outro, que é o medo de errar sendo induzida por outros colegas que não fizeram o seu trabalho de forma dedicada. Por que eu falo isso? Porque eu estou falando na qualidade de ordenadora de despesas, né? Na CGL, onde eu atuo, nós temos ali 189 contratos, varia aí de 200, né, contratos. Nós pagamos de 100 a 200 faturas mês, e todos esses processos de faturamento, eles passam aí por várias instâncias técnicas até chegar à ordenação de despesa para que a gente possa liberar o pagamento. Então, esse tem assim um peso muito grande. Eu tenho receio, porque uma coisa é errar porque eu acabei não prestando atenção em alguma coisa, o erro ele é parte de mim. A outra coisa é errar dentro de um processo com várias pessoas e que eu acabo induzida ao erro. Isso me preocupa muito, eu tenho bastante medo em relação a isso. Outra coisa também, aí é mais como pessoa, né, como Débora, eu tenho medo de ser definida por um erro, porque eu me esforço todos os dias para fazer e entregar o meu melhor, como foi falado na primeira pergunta, né, por todos nós. E aí, assim, eu tenho 16 anos de administração pública, e eu tenho medo de, no final disso, ou no meio disso, dessa jornada, ser definida por um erro, né, e esse erro, ele pode ser, inclusive, né, por mim, ou de forma induzida. Então, eu acrescento essas minhas considerações e passo a palavra para vocês já, para que vocês possam analisar, né, os nossos medos, que se resumem basicamente em errar e ser punido, e também nos dizer o que fazer e como se defender caso a gente erre. Vamos começar com você, Juliana? Obrigada, Débora. Excelente. Acho que todos os desabafos, né, no fundo é isso. A gente está agora numa sessão de terapia em grupo, né? Eles são convergentes. Acho que o primeiro ponto é justamente esse medo de errar. E aí a gente tem uma diferença. O Eduardo falou em medo de errar e a Débora falou em errar e ser punida. Eu acho que tem uma diferença. Primeiro ponto, o que significa errar? Quem define o que é o erro? E se houver um desencontro de informações entre a gestora, que entende que não errou, que atuou em transparência de legalidade, foi prudente, fez a processualidade, cumpriu com todos os ônus, enquanto o órgão de controle vai dizer o contrário, dizer que houve, de fato, aqui um erro. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente colocar aqui na apreciação, tá? Eu acho que, como a gente colocou nesse começo, errar, todos erram, errar é humano, o erro não deve ser um estigma. Primeiro ponto a ser colocado. Segundo ponto importante há que se temer o erro grosseiro, não o erro. Que é o erro grosseiro quem seja a responsabilização, quem seja a punição. E levando em consideração também que essa perspectiva do erro, eventualmente, é uma questão de ponto de vista. E que não é porque o órgão de controle disse que você, gestor, errou, que de fato houve cometimento de erro. Não quero, com isso, em hipótese alguma, afastar a autoridade de controladores, mas eu quero tirar o estigma que um erro pode trazer para a vida do gestor. Um erro que eventualmente pode acabar com a vida profissional ou criar, de fato, malefícios psicológicos para esse gestor. É preciso ler com muita cautela e considerar adequadamente o espaço do medo. É o medo do erro grosseiro. E erro grosseiro não é alguma coisa que será
prontamente objetivável, mas vai depender, claro, de provas, de evidência, de o contexto a ser colocado. Então, aqui já entra um ponto importante do Felipe, né? Que tem medo de não de decidir sem ter informações suficientes. E aí que está o ponto. Talvez você não tenha falado, eu peço desculpas de colocando palavras na boca dele, mas talvez seria mais fácil decidir sem ter certeza de informações, sem ter todas as informações. Porque também é isso, pessoal. Uma decisão tomada lá na frente, de modo muito posterior, também não é uma decisão adequada, tem um tempo correto de decisão. E é fantasioso achar que você vai tomar uma decisão na certeza. Todas as decisões são tomadas na incerteza. Então, eu não quero com isso dizer que o gestor vai ser sempre movido pela angústia da incerteza. Mas o que eu quero dizer é que cabe ao gestor fazer uma análise racional daquelas informações que são imprescindíveis, certo? Não ter uma certeza absoluta. Mas quais informações são imprescindíveis? Então, primeiro, aquelas informações que a própria legislação estabelece que devem constar em uma decisão válida. Agora, com a nova lei de licitações e contratos administrativos, nós temos um rol extremamente extenso de estudos, de pareceres, de análises que os gestores devem cumprir na fase de planejamento. Essas são informações imprescindíveis. E a partir daí, meus caros, desculpa ser assim tão contundente, mas os gestores vão ter que assumir, sim, a discricionariedade. Eu vejo muitos gestores se sentindo confortáveis quando a decisão está cabalmente colocada na lei ou no regulamento. Então, é como se nós pegássemos o Código Brasileiro, né? E que nós temos lá taxativamente, certinho, tudo objetivável, qual a conduta esperada. E a vida da gestão pública, salvo no Departamento de Trânsito, não é assim. E o gestor vai ter que assumir a disparidade, saber que haverá, sim, informações limitadas, saber que há um tempo para decidir, então há um risco muito grande de ocorrer paralisia decisória nesse caso de planejamento, porque vai ter que cumprir com todos os anos de formação. E qual é o tempo da contratação? Não pode esperar muito, certo? E saber que com aquela informação limitada vai decidir. Ou seja, vai ter um momento em que ele terá que fazer uma análise subjetiva e vai decidir no caso concreto. Então, eu não quero deixá-los angustiados, mas eu quero dizer que isso é inerente, isso faz parte da gestão pública. E o melhor modo de se precaver é o processo administrativo, não um processo burocrático e formal, mas um processo que vai atender com as exigências legais estabelecidas, tá? E achei que engraçado, né, um ponto importante para a Sandra. A Sandra quase coloca para a gente. E aí, o que você faz? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O que seria menos oneroso para a administração, né? O que seria menos oneroso? E aí, eu devolvo a pergunta no seguinte sentido. Talvez, Sandra, não seja e para você, o que é menos oneroso? Eu devolvo para ela. E para você, Sandra, gestora, com competência para decidir, o que você acha que é menos oneroso? E aí, o que a Sandra disse que é menos oneroso, com base em evidências, processos, de modo motivado, fundamentado, é o menos oneroso. E aí parece que é um ponto de deferência que os controladores têm que ter. Não podem avançar essa escolha, é uma escolha trágica. Gestores públicos vivem cotidianamente decisões trágicas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem orçamento, não tem pessoal. O tempo está premido. Então, são decisões sempre contextualizadas. E por isso, jamais o gestor pode ser responsabilizado porque a sua decisão é ruim. Sabe por quê? É a decisão menos pior. Esse é o ponto. Então, eu queria colocar esses aspectos que, por um lado, os gestores têm que se conformar a respeito de informações limitadas, a respeito do ônus de se precaver a partir do cumprimento das regras legais, mas, ao mesmo tempo, não pode ter um medo assim tão generalizado. Eu sei que, na verdade, eu acabei de colocar que medo é subjetivo, é uma questão de ponto de vista de percepção, mas o que eu estou tentando esclarecer é que, na verdade, esse erro tem que ser qualificado. O erro grosseiro, que seja responsabilização, tem que ser, talvez, temido.
Mas não qualquer erro, isso faz parte do dia a dia do gestor. E a decisão dele, especialmente em casos trágicos, merece respeito. Então, aí é um limite aos controladores. Vamos ouvir o complemento aí do Nitão e aí depois a gente passa para a próxima pergunta. Em que chegue a hora em que a gente precise decidir. Mas aí, a Lindby, ela fala em alternativas possíveis dentro de um contexto fático decisório. Então, a pergunta que a Ju devolve para a Sandra. E para você, Sandra, o que é menos oneroso? Dentro do contexto fático, Sandra, em que você estava inserida, quais são as alternativas que você tem? Eu tenho a possibilidade de declarar a invalidação de um contrato administrativo e já ficar prontamente sem ele, e aí eu tenho que correr atrás de fazer uma emergencial, de abrir processo para pagamento por reconhecimento de dívida, de ter que abrir processo para apurar eventual responsabilidade, ou eu, ao invés de declarar prontamente a invalidação desse contrato, faço a modulação dos efeitos, faço assim, olha, tudo bem que nós erramos aqui, né? Nós prorrogamos o contrato um dia após a data em que ele deveria ter sido, o último dia de vigência. Então, eu vou fazer aqui uma modulação dos efeitos, porque dentre as alternativas que eu tenho à minha disposição, essa é a menos onerosa. Então, daqui a 180 dias, daqui a 6 meses, a nulidade vai produzir os seus regulares efeitos e a relação contratual vai deixar de existir. Então, eu estou muito alinhado com... Olha, Ju, olha o que eu ia dizer, Ju. Olha o meu desafio. Eu ia dizer assim, eu estou muito alinhado com o professor Marcelo Caetano, mas olha só como eu estou metido. Eu leio e gosto de ler o professor Marcelo Caetano, por quê? Porque quando ele fala do erro, ele traz a ideia de erro vinculada ao elemento administrativo, ao motivo. E quando você fala de motivo do ato administrativo, o que é o motivo? É a situação fática na qual você está inserida. Então, é por isso que eu insisto diuturnamente. Não tem como analisar a decisão do gestor para entender se se trata de erro grosseiro, erro justificável ou dolo, sem analisar o contexto fático. Porque o erro, ou na literatura jurídica, ou na literatura comum, tem um elemento comum: falsa percepção sobre determinadas circunstâncias de fato. E aí você toma a decisão. Né? Então, o que eu diria é, o que é que eu faço? Motive bem os seus atos. Aponte as razões que estão a orientar a sua tomada de decisão. Tente demonstrar a adequação da modulação dos efeitos daquela decisão administrativa que você tomou. E aí, pense na vantajosidade, não apenas na perspectiva econômica. Mas a gente sabe que uma dificuldade material muito comum é a escassez de servidor. Então, essa é uma dificuldade material que se apresenta em termos de desvantajosidade. Não, ela é uma vantajosidade na perspectiva porque você não vai ter que precisar direcionar aquela sua equipe, que já é pequena, para essa contratação emergencial adicional. Então, e só para finalizar, Débora, a deferência ela é extremamente importante. E a gente precisa partir de um pressuposto aqui. Quando se fala em deferência, não se fala em não quer que se exerça atividade de controle. Elas não são atividades excludentes. A deferência pressupõe o diálogo e o respeito às competências legalmente instituídas e atribuídas ao gestor público. Tá? Então, não se esqueçamos dessa relação direta e imediata que existe entre esses dois elementos, e a Lindby, ela traz isso de uma forma muito evidente, que ficou muito bem definido pelo professor Eduardo Jordão, como sendo um mandamento de empatia. Senta aqui na minha cadeira, sente a temperatura, sente a pressão, sente o calor, pega a minha caneta e assina comigo. E aí depois a gente discute se essa decisão ela foi efetivamente aquela que você... Porque o que não pode é o juízo, é o que eu chamei no artigo que eu escrevi de juízo de preferibilidade. Mas eu prefiro a minha decisão por conta de gosto pessoal. Né? Eu não gosto de gravata dessa cor, eu gosto de gravata preta. Tudo bem, compre sua gravata preta, mas entenda que o gestor gosta de gravata dessa cor aqui. Então é isso. Então, Tá vendo, Débora, que a gente se empolga? não é?
Excelentes colocações. Eu vou pedir para a Márcia colocar a próxima pergunta. E aí, pessoal, já até para não interromper, né? Logo depois da pergunta, as meninas vão colocar o QR Code na tela para que vocês já possam avaliar a nosso painel, tá? E concorrer ao livro. Márcia. Quanto ao medo de punições pelos órgãos de controle correcionais, sempre existe, mas penso que a possibilidade de uma auditoria em qualquer processo acaba por reduzir condutas desidiosas dos agentes, né, envolvidos no processo de contratação. Hoje em dia, os documentos modelos disponibilizados pela AGU, bem como os cadernos de orientações do TCU, facilitam e padronizam diversos procedimentos adotados. Em casos de auditoria e fiscalização, também tenho o costume de dizer que o problema não é sermos questionados, o problema é não ter a resposta nos autos do processo. E pode piorar, né? Complicar ainda mais se a resposta não for encontrada em lugar algum. Aí o bicho pode pegar. Sou totalmente favorável à inclusão do máximo de informações nos autos. Entendo que se posicionar formalmente no processo é medida de acuidade, de se resguardar para uma linha interpretativa diversa futuramente, além da memória processual que fica formalizada. Pensar na instrução processual como um agente de controle pensaria também é uma medida preventiva que enobrece todo o processo de contratação. Ações como essas ajudam e muito a reduzir o medo que sentimos, né, de ser punido, sem que haja uma boa linha defensiva. Sobre órgãos de controle, se me perguntado se a possibilidade de uma possível punição por esses órgãos de controle impactar no meu dia a dia, impacta sim, impacta muito, inclusive. Porque não é uma situação fácil, ao qual a gente não é uma situação que queremos passar, mas impacta no nosso dia a dia. Mas no meu caso, eu acredito que impacte até, de certa forma, positivamente. Eu tento enxergar dessa forma, porque eu não quero deixar com que esse temor, esse receio, vire de fato um temor no dia. Então, o que eu vejo como um impacto, que é um impacto até positivo, é o fato de eu estar sempre buscando informações novas, conhecimento, como esse de agora que estamos passando, buscar trocar ideias com pessoas mais experientes, não ter vergonha de perguntar o óbvio, ter humildade para perguntar e propor melhorias nos nossos processos, né, fazer registro de tudo. Isso tudo para mim é um impacto no meu dia a dia com relação a esse temor de um dia ter que responder ou mesmo sofrer uma punição de algum tipo. Então, esse é um impacto de fato, né? É claro que em observação às leis, né, aos entendimentos, aos acordos, isso tudo nos faz tomar decisões mais acertadas no dia a dia. Se eu acho que o medo de ser punido pelos órgãos de controle e correção impacta no meu dia a dia, nas minhas decisões, inovações, ou até se posicionar formalmente, com certeza tem grande impacto. A prova disso é que durante a minha carreira profissional, por diversas vezes, tive que tomar decisões embasadas em jurisprudências, mesmo não concordando com o entendimento. A Sandra está deixando várias questões polêmicas, né? Deixa eu colocar, então, o meu entendimento, né? Eu acho que o medo, ele impacta em nossas vidas de uma forma geral, né? Não só no trabalho, mas de uma forma geral. E nós temos a tendência de duas ações ao medo, ou ir para cima, ou se acuar. No sentido de ir para cima é atacar e se proteger, certo? Pelo visto, os meus colegas todos, sem exceção, eles vão para cima. Por mais que eles tenham medo, eles têm várias ações, listaram várias ações aí para ir para cima. E eu também sou assim, dessa forma. Eu não deixo de propor melhorias, de inovar, de tomar decisões, decisões que eu acredito que sejam aquelas mais adequadas por medo de errar, por medo de ser punida, ou porque é mais fácil, né?
eu faço como eles, eu dou o meu melhor, eu me cerco de conhecimento, e se eu não tiver tempo para ter o conhecimento adequado para aquela tomada de decisão, é por isso que eu me cerco de profissionais com conhecimento adequado. Por isso que a minha equipe, né, hoje no MJ é tão elogiada e eu tenho tanto orgulho deles. Shirley, Jaxele, Gustavo Maciel, Ana Paula de Oliveira e Silva e a Vilma. Eu tenho muito orgulho deles, porque eles são especialistas naquilo que eles estão fazendo, e me assessoram muito bem nesse sentido. Então, ontem a Marie, ela falou uma coisa bastante interessante na palestra dela. Ela disse que ninguém vive sozinho. Deixou essa reflexão no final. E realmente, eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente está sozinho dentro de um processo administrativo, que nós estamos sozinhos numa tomada de decisão, porque nós não estamos, né? Nós temos que se ajudar, a gente precisa se unir, essa é a ideia. A Cristiane Stropa também fez uma comparação que eu achei bastante interessante. Ela comparou os atores do processo de contratação com o sistema solar, uma constelação, aquilo que está em órbita, né? E essa sinergia é o que a gente precisa. Então, todos têm que ter essa sinergia, né? Os gestores, os fiscais, os ordenadores, as autoridades licitantes, as demais autoridades, a Conjur, né? O controle, a corregedoria. A gente precisa se unir, porque eu acho o seguinte: ninguém quer errar, né? Mesmo que seja um erro simples ou um erro doloso, ninguém quer. E lá, por outro lado, o controle, eu acredito fielmente que eles não querem punir por punir. É muito difícil a parte deles também, né? E eu queria ouvir vocês, o que vocês acham disso, o que eles colocaram, e desse meu desabafo. Bom, acho que posso tomar a dianteira. Eu queria colocar, acho que uma ideia que está premiando todas as falas e que a Lindby reforçou, que é a sinergia com o controle. Então, a proposta não foi estabelecer um hiato entre gestão pública e controlador, mas foi justamente integrar o controle na gestão pública. E não por acaso o Felipe enaltece e diz que é bom saber que suas ações estão sendo controladas, porque isso até motiva a elas serem mais qualificadas, e se preparar mais. Então, é muito interessante, até nós mesmos, assim, né? Quando a gente trabalha, faz um texto, quando a gente quer a opinião do outro, né? Pergunta se a roupa está boa ou não, isso tudo é muito importante, mas há um limite, né? E aí a Sandra diz quando que essa fronteira foi ultrapassada, quando ela se vê obrigada a citar uma jurisprudência com a qual ela não concorda. Então, aí está o ponto. Ter esse controle é saudável, a LINDB integra o controle e diz, inclusive, que nos artigos 20 e 21, né, que o controlador pode invalidar, por exemplo, um contrato, mas para isso tem que cumprir com os ônus específicos de motivação. Um deles indicar as consequências dessa invalidação, certo? Da mesma forma, o controlador pode decidir com base em valores indeterminados, mas tem que cumprir com os ônus, entre eles, novamente, o consequencialismo e também o ônus de contextualizar o caso concreto. Portanto, isso que fica um pouco na fala, né, dos nossos três agentes públicos. Primeiro, que a LINDB reforça a percepção de que o controle não está fora da gestão pública, mas está, pelo contrário, integrado à gestão pública, mas que há limites para isso. É erro grosseiro divergir do órgão controlador? Certamente eu entendo que não, embora nós tenhamos precedentes no órgão controlador, no sentido que sim, e que um bom gestor médico não discorda dos precedentes do Tribunal de Contas ou do órgão de controle. É preciso mudar essa visão e virar essa página para compreender que, desde que haja um respaldo jurídico da gestão pública, ainda que minoritário, ainda que não seja o entendimento do Tribunal de Contas, mas seja o entendimento de um outro tribunal, que seja o entendimento de algum doutrinador, isso tudo está devidamente justificado. Simplesmente não houve uma
sinergia de compreensão como órgão controlador. Perfeito. Então, Eu acho que quando eu penso em administração pública, eu penso nas peças do Lego. E se você parar para analisar as peças do Lego, elas não têm valor por si só, enquanto peças individualizadas. O grande valor do Lego são quando aquelas peças se unem, se encaixam e, a partir daí, elas geram possibilidades. Então, você pode montar um grande castelo, você pode montar um pequeno carro, você pode montar um helicóptero, você pode construir uma cidade. Eu penso que é assim que nós, servidores, devemos atuar, né? Nós somos peças, ainda que divididas no que diz respeito à questão de responsabilidade. E aí, Débora, é só um gancho muito rápido. Quando você fala assim, eu tenho medo de errar, né, por ter sido induzida ao erro, e esse seu medo a gente consegue muito bem resguardá-lo com a ideia de segregação de funções. Mas por que a segregação de funções ela é importante nessa perspectiva que nós estamos conversando aqui? Porque ao mesmo tempo em que ela atribui responsabilidades individuais, ela diz assim, olha, vocês são peças de um grande Lego. Ao mesmo tempo em que cada uma de vocês tem uma função individualizada, vocês precisam se unirem para, no final, montar uma contratação pública. E essa união pressupõe concertação, essa união pressupõe diálogo, né? E a gente escuta muito falar nisso, né? Administração pública concertada, administração dialógica, né? E é isso que Ju coloca quando ela diz assim, a gente precisa trazer o controle para a realidade da administração pública. Então, a gente precisa dialogar mais, né? O controle precisa desenvolver-se no seu aspecto preventivo, porque é aqui que se desenvolve o diálogo, né? É no momento anterior ao puxão de orelha, né? Então, só para que eu possa concluir aqui a minha fala, um resumo que eu poderia fazer, Débora, de ouvir você, ouvir nossos colegas, de ouvir todo dia os gestores nas universidades onde eu já trabalhei, eu poderia ler aqui 2 parágrafos, 2 versozinhos da música de Gonzaguinha, quando ele diz assim, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Então, não é possível, né, que a gente não consiga entender e perceber que precisamos melhorar os mecanismos e a forma como o controle se entrega. Porque não é possível que eu escute uma voz uníssona de servidores e servidoras gritando, né, falando, olha, nós temos medo de errar. Porque se eu errar, eu sei que eu vou ficar de castigo de joelho no milho, lá no cantinho da parede. Então, não é possível que nós não tenhamos a consciência de que há uma necessidade de repensar a forma como o controle se concretiza no Brasil, né? Então, eu deixo aqui, apesar do nome da música ser Sangrando, mas eu prefiro deixar aqui esse grito de alerta, né? Esse grito de alerta para quem ocupa posições controladoras. Procurem entender a realidade da administração pública, como a Sandra bem destacou, né? Ora, eu vou ser punida por alguém que sequer sabe a minha realidade, que sequer entende a dinâmica, porque quando se fala em administração pública, se fala em complexidade, se fala em dinâmica, tanto é que o Sandro, né? O Sandro não, o Eduardo falou assim, é papum, né? O papum é a dinâmica e a complexidade do dia a dia que vai requerer que você tome decisões no papum mesmo. haja coração, né, então? Não haja coração, né? Porque nós estamos em ambientes complexos e não há soluções simples para ambientes complexos. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui, que as peças do nosso Lego, que se chama administração pública, possam estar consertadas e dialogando. Da mesma forma que a gente dialoga tomando um cafezinho e fazendo fuxico da vida do outro, que nós possamos dialogar para, em conjunto, construir soluções para a administração pública. Perfeito, perfeito. É isso também que eu busco, né?
com esse debate. Eu acho que esse debate é extremamente rico para isso. Nosso tempo está acabando. Na verdade, acho que já acabou, né, Stephanie? A gente esticou um pouquinho, né? Mas a conversa estava tão boa. Sempre quando a conversa é boa, passa um pouquinho Falei que era um presente para os gestores que estavam aqui conosco. É um presente sempre discutir isso, gente. É com você, Stephanie. Não, pera, vamos agradecer, né? Carlos, então, Juliana, aos nossos convidados, entrevistados, e todo mundo que está conosco até agora. Muito obrigada, Stephanie. É isso, gente. Eu também estendo agradecimento a todos vocês. Quero aqui agora passar para o sorteio desse livro ofertado pelo palestrante Rodrigo Pironti, de Aguirre Castro, que é Compliance no Setor Público, no qual é coautor com Marcelo Zenker. Débora, você pode nos dizer o número de 1 a 675, por favor? 675. Nosso último, né? Na beirada, assim, o último que Os últimos serão os primeiros. É isso. Então, enquanto a gente espera o resultado do sorteio, gente, a gente relembra que a emissão dos certificados da participação, as declarações, está condicionada à avaliação deste painel. Também não custa lembrar que os certificados de participação apenas serão emitidos aos servidores públicos federais e aos servidores previamente cadastrados no Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, se forem da segurança pública, lógico. Os demais participantes terão emitidas as declarações de participação. Gente, vamos ver se a gente já tem o nosso ganhador ou nossa ganhadora desse sorteio. Já estamos aqui, então, enquanto isso é isso, gente, por favor, não deixem de avaliar aí pelo QR Code ou pelo link que está no nosso chat, e a gente agradece muito, a gente, inclusive, é isso, chegamos a quase 900 acessos ao vivo, então, eu sempre fico muito lisonjeada, e vejo que temos um evento de muito prestígio, eu agradeço muito, me desculpem pelas poucas interações, mas o conteúdo estava tão interessante, gente, que não tinha nem tempo de perguntar. Boa. E aqui, mais uma vencedora, Thaís Alessandra Xavier. Thaís, a gente vai entrar em contato com você, tá? Fica tranquila, a nossa produção tem os seus dados. Gente, em nome do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu quero agradecer de novo aos painelistas e à mediadora, nossa coordenadora aqui, pela rica contribuição no evento. Obrigada a todos. Eu agradeço também aos participantes. Não se esqueçam de fazer a avaliação, por favor. No chat aí também tem o link, se vocês puderem. E vai ficar 1 hora após o término aqui disponível a avaliação. Então, gente, relembrando que em instantes nós vamos ter o terceiro painel do dia, Contratações Públicas Sustentáveis, com Lara Breiner e Kathleen Feitosa como painelistas, e Fabiane Venturini, que vocês já conhecem, que mediará o painel. Ainda dá tempo de se inscrever. Quem já se inscreveu, tá tudo bem, mas quem ainda não se inscreveu, corre, vai lá no site do Ministério da Justiça e divulga para todo mundo esse evento, para quem tem interesse, não só no próximo painel, mas na semana que vem também. Até já, gente. Vou correndo para outra sala. Tchau, tchau.